Nota do autor. Este texto contém anotações feitas com o objetivo de montar palestra a ser proferida em outubro de 2015 para alunos de engenharia da Universidade Iguaçu, UNIG, e da Faculdade Redentor, ambas localizadas em Itapiruna, RJ. A sua linguagem simples e direta obedece à mesma diretriz de outros trabalhos do autor, como Álgebra Dominada, que se destina ao estudo de equações de primeiro grau, sistema de equações e equações de segundo grau, assuntos cujo domínio é indispensável àqueles que se dedicam a estudos na área técnica. Dando continuidade ao propósito de demonstrar que a matemática é bem mais fácil que parece, nesta oportunidade me submeterei ao seguinte desafio: demonstrar que, em aproximadamente 1 hora, qualquer um dos presentes poderá entender conceitos substanciais de derivadas. E isso depois de entender de funções o suficiente para entender limites, e de limites o suficiente para entender derivadas. Indo direto ao tema da palestra, começaremos pelo estudo das funções. Funções. Imaginemos que uma pessoa vai comprar carne. Logicamente, a despesa que a pessoa fará dependerá da quantidade de carne que ela comprar. Em linguagem corrente, a despesa será função da quantidade de carne que a pessoa comprar. A despesa será tanto maior quanto maior for a quantidade de carne comprada. Supondo que a carne custe R$ 5,00 por quilo, a despesa será igual a 5 vezes a quantidade de quilos de carne comprada. Assim, se a pessoa comprar 3 quilos de carne, a despesa será 5 vezes 3, que é igual a R$ 15,00. Se a pessoa comprar 20 quilos, a despesa será 5 vezes 20, que é igual a R$ 100,00. Chamando de Y a despesa feita e X a quantidade de carne comprada, teremos que Y igual a 5x. É a relação que exprime a dependência entre as duas variáveis, a variável independente x e a variável dependente y. De y igual a 5x, vemos que para cada valor de x existe um valor correspondente de y. Dizemos que y é função de x, o que é representado simbolicamente por y igual a f de x. Como tanto se usa y igual a 5x, como se usa y igual a f de x, também se usa aqui f de x igual a 5x. A partir da notação f de x igual a 5x, ao se referir ao valor de f de x para o valor de x igual a 4, diz-se que o valor numérico da função para x igual a 4 é f de 4 igual a 5 vezes 4 igual a 20. Igualmente, na função f de x igual a 5x, o valor numérico da função para x igual a 10 é f de 10 igual a 5 vezes 10 igual a 50. Agora, a primeira boa notícia. Isto é tudo de funções que precisamos saber para entendermos o nosso próximo assunto, que é limites. Limites. Para melhor entendermos o conceito de limite de uma função, vamos atentar inicialmente para o que acontece com as divisões envolvendo o número zero. Supondo as constantes a e b, vamos ver o que acontece com a divisão a sobre b nos seguintes casos. 1. Quando somente a igual a 0. 2. Quando somente b igual a 0. E 3. Quando tanto a quanto b são iguais a 0. No caso em que somente a igual a 0, teremos a divisão de 0 por um número. Obviamente, o resultado da divisão 0 sobre b é 0.
Imagine que você queira dividir os R$0 que tenha no bolso por 6 pessoas. É óbvio que cada uma das pessoas ganhará 0. No caso em que apenas o denominador da fração B é igual a 0, ou seja, para determinarmos o valor de A sobre 0, vamos recorrer ao conceito da operação divisão. Sabemos que a divisão do número 20 por 5 dá para resultado um número, 4, que multiplicado por 5 dá para resultado 20. Da mesma forma, a divisão de 8 por 0 deve dar um número n, tal que n vezes 0 deve ser igual a 8. Como não existe número que multiplicado por 0 dá 8, concluímos que n não existe. Logo, o resultado de 8 sobre 0 é não existe. Vejamos a seguir a divisão 0 sobre 0. Já sabemos que 0 dividido por qualquer número dá 0 e que qualquer número dividido por 0 dá não existe. Como a divisão 0 sobre 0 poderia ser enquadrada nas duas alternativas, 0 dividido por um número e um número dividido por 0, originando assim uma ambiguidade, a matemática diz que 0 sobre 0 é indeterminado. Como exemplo, vamos determinar o valor de f de 5 na função y igual a x2 menos 25 sobre x menos 5. Substituindo x por 5, teremos y igual a 25 menos 25 sobre 5 menos 5, que é igual a 0 sobre 0, que dá indeterminado. Assim, não sabemos o que acontece com a função quando x igual a 5. Porém, poderemos determinar o comportamento da função quando x se aproxima de 5, tanto quanto possamos imaginar, sem, no entanto, chegar a ser igual a 5. Dizer que uma grandeza se aproxima de um determinado valor, tanto quanto se pode imaginar, sem chegar a ser igual a tal valor, é dizer que a grandeza tende a tal valor, se aproxima indefinidamente de tal valor, ou, no limite, é igual a tal valor. Vejamos o que vai acontecer ao analisarmos a função y igual a x2 menos 25 sobre x menos 5, quando x se aproxima muito do valor 5. Em outras palavras, para levantar a indeterminação, estudaremos o comportamento da função nas vizinhanças de x igual a 5, conforme mostrado a seguir. Calculando os valores da função y igual a x2 menos 25 sobre x menos 5 para diferentes valores de x situados nas vizinhanças de 5, teremos a tabela a seguir, na qual é deixada um vazio para x igual a 5, que sabemos ser indeterminado. É apresentada a tabela x variando 2, 3, 4, 6, 7, 8, dando os correspondentes valores de y, que é igual a f de x, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Intuitivamente, podemos ver que existe uma tendência inequívoca. Quanto mais o valor de x se aproxima de 5, mais o valor de y se aproxima de 10. Quem duvidar, pode tentar calcular os valores de y nas hipóteses de x igual a 4,9 e de x igual a 5,1. Por isso, afirmamos que o valor da função y no limite, quando x tende a 5, é igual a 10. E, simbolicamente, escrevemos limite, quando x tende a 5, de x2 menos 25 sobre x menos 5 igual a 10. No exemplo que acabamos de apresentar, foi determinado o valor do limite da função dada para x tendendo a 5, estudando o comportamento da função para valores de x nas vizinhanças de 5.
É de se salientar que essa maneira de calcular o limite foi apresentada apenas para podermos entender melhor o que acontece com a função quando x tende a 5. Na prática, esse raciocínio não é usado ao se calcular limites. Na prática, operamos algebricamente a expressão representativa da função, nela aplicando os artifícios que se fizerem necessários, como será visto no exemplo a seguir. Calcular o limite de x tendendo a 5 de x2 menos 25 sobre x menos 5. Fatorando o numerador, limite de x tendendo a 5 de x mais 5 que multiplica x menos 5 sobre x menos 5. Simplificando a fração, vem limite quando x tende a 5 de x mais 5. Valor que é igual a 10 quando x tende a 5. Assim, limite quando x tende a 5 de x2 menos 25 sobre x menos 5 igual a 10. Uma nota final sobre limites. Existem outras indeterminações, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, etc., que também são levantadas utilizando-se o conceito de limites. Porém, dentro de nosso objetivo, que é o estudo de derivada de uma função, basta lidarmos com a indeterminação 0 sobre 0. Agora, a segunda boa notícia. Isto é tudo de limites que precisamos de saber para entendermos derivadas, cujo estudo começaremos a seguir. Derivadas. Imaginemos o procedimento seguido por um avião ao levantar voo. Nessa oportunidade, ocorre o seguinte: o avião fica parado em seu ponto de partida com os motores ligados, à espera de uma autorização da torre de controle para iniciar o processo de decolagem. Tão logo recebe a autorização, o avião começa a se movimentar. Obviamente, à medida que o tempo passa, a distância do avião ao ponto de partida vai aumentando. A distância vai aumentando e o avião vai correndo mais rápido até o momento em que decola. Consideremos que o espaço percorrido, distância entre o ponto em que se encontra o avião na pista em um determinado momento e o ponto de partida, cresce à medida que o tempo passa, de acordo com a tabela a seguir. É mostrado uma tabela onde tempo é dado em segundos e o espaço é dado em metros. O tempo variando de 0 a 10, dando o correspondente espaço que varia de 0 a 800. De acordo com a tabela apresentada, dá para se constatar que o espaço E é uma função do tempo t. Dá para se constatar também que a relação que liga o espaço ao tempo é dado por E igual a 8t ao quadrado. Considerando que o valor numérico da função E em um determinado instante t é a distância entre o ponto em que se encontra o avião na pista nesse instante e o ponto de partida, teremos como sua consequência imediata que a distância percorrida pelo avião entre dois instantes quaisquer é igual à diferença entre os valores numéricos da função nesses dois instantes. Vamos recorrer à física para dar nome aos bois. A física nos ensina que a grandeza que relaciona o espaço percorrido por um móvel com o tempo gasto para percorrer tal espaço chama-se velocidade do móvel. Mais precisamente, a física define velocidade média de um móvel entre dois pontos é a razão entre o espaço percorrido entre os dois pontos e o tempo gasto para percorrer esse espaço. Para efeito de ilustração, consideremos que a distância de Itapiruna a Belo Horizonte é de 400 km e que um carro demora 4 horas para percorrer essa distância. A velocidade média do carro é 100 km por hora, valor obtido dividindo-se a distância de 400 km pelo tempo de 4 horas. No caso de nosso avião, podemos dizer que
A velocidade média do avião entre os tempos t igual a 3 e t igual a 7 é o resultado da divisão do espaço percorrido, 320 metros, pelo tempo gasto para percorrê-lo, 4 segundos. Em outras palavras, podemos dizer: a velocidade média do avião entre os tempos t igual a 3 e t igual a 7 é o resultado da divisão do espaço percorrido, f de 7 menos f de 3, pelo tempo gasto para percorrê-lo, 7 menos 3. Para melhor esclarecer, vejamos a determinação da velocidade média do avião entre o instante 3 e o instante 7. Atentando para a definição, dá para concluir que a fórmula que nos dá a velocidade média entre o instante 3 e o instante 7 é v entre 3 e 7 igual a f de 7 menos f de 3 sobre 7 menos 3. Considerando que no caso de nosso avião é igual a 8t ao quadrado, teremos f de 7 igual a 392 e f de 3 igual a 72. Então, o valor da velocidade média será velocidade entre 3 e 7 igual a 392 menos 72 sobre 7 menos 3, que é igual a 320 sobre 4, que é igual a 80 metros por segundo. Fica visto, então, que a velocidade média do avião entre o instante t igual a 3 e o instante t igual a 7 é uma fração cujo numerador, f de 7 menos f de 3, é o espaço percorrido pelo avião entre os instantes t igual a 3 e t igual a 7, e cujo denominador, 7 menos 3, é o intervalo de tempo gasto para o avião percorrer tal espaço. Assim, temos que a velocidade média de nosso avião entre os instantes t igual a 3 e t igual a 7 é 80 metros por segundo. Vejamos a seguir um outro aspecto do problema. Intuitivamente, sabemos que a velocidade do avião 7 segundos após ele começar a se movimentar é maior que a velocidade 3 segundos após o início do movimento. Contudo, nada sabemos sobre a velocidade em qualquer desses instantes. Apesar de sabermos, como já falamos, que a velocidade média do nosso avião entre o instante t igual a 3 e o instante t igual a 7 é 80 metros por segundo. Acontece que o cálculo da velocidade instantânea é muito importante em inúmeros casos, como, por exemplo, a velocidade do avião no instante em que ele decola, a velocidade de um carro no instante de um acidente, a velocidade com que o carro passa pelo radar, etc. Ora, até agora só sabemos calcular a velocidade média entre dois pontos. Considerando que a velocidade média entre dois instantes é o resultado da divisão entre o espaço percorrido entre esses dois instantes e o intervalo de tempo gasto para percorrer esse espaço, vejamos como poderemos aplicar o conceito da velocidade média entre dois instantes para calcular o valor da velocidade em um determinado instante. Como exemplo, vejamos como poderemos calcular a velocidade de nosso avião no instante t igual a 4. Podemos imaginar que a velocidade instantânea no instante t igual a 4 é muito próxima da velocidade média entre o instante t igual a 4 e o instante t igual a 5. Sabemos, no entanto, que a velocidade no instante t igual a 4 será mais próxima da realidade se a imaginarmos igual à velocidade média entre o instante t igual a 4 e o instante t igual a 4,1. Sabemos ainda que a velocidade no instante t igual a 4 será tão mais próxima da realidade quanto mais próximo do instante t igual a 4 for considerado o instante vizinho de t igual a 4. Logo,
calcularemos a velocidade média entre os seguintes dois instantes. O instante t igual a 4 e o instante t igual a 4 mais ΔT, imaginando que ΔT é um infinitésimo, um número tão pequeno quanto se possa imaginar. Em seguida, para determinar a velocidade no instante t igual a 4, calcularemos o limite da velocidade média quando ΔT tende para zero. Sabemos que a velocidade média do avião entre os instantes t igual a 4 e t igual a 4 mais ΔT é v entre 4 e 4 mais ΔT igual a f de 4 mais ΔT menos f de 4 sobre 4 mais ΔT menos 4, onde f de 4 mais ΔT é o valor numérico da função e igual a 8t2 para t igual a 4 mais ΔT, e f de 4 é o valor numérico para t igual a 4. Logo, f de 4 mais ΔT é igual a 8 que multiplica 4 mais ΔT ao quadrado, que é igual a 128 mais 64 ΔT mais 8 ΔT ao quadrado. E f de 4 é igual a 8 que multiplica 4 ao quadrado, que é igual a 128. Então, v entre 4 e 4 mais ΔT igual a 128 mais 64 ΔT mais 8 ΔT ao quadrado menos 128 sobre 4 mais ΔT menos 4. V entre 4 e 4 mais ΔT igual a 64 mais 8 ΔT. Calculado que o valor da velocidade média entre o instante t igual a 4 e o instante t igual a 4 mais ΔT dá para resultado 64 mais 8 ΔT, e sabendo que o valor da velocidade no instante t igual a 4 é igual ao limite da velocidade média quando ΔT tende para zero, teremos que o valor da velocidade do avião no instante t igual a 4 será limite, quando ΔT tende para zero, de 64 mais 8 ΔT, que é igual a 64 metros por segundo. E agora, a cereja do bolo. Simplesmente resolveram chamar a expressão limite quando ΔT tende para zero de f de 4 mais ΔT menos f de 4 sobre 4 mais ΔT menos 4, que dá a velocidade do avião no instante t igual a 4 de derivada da função e igual a 8t2 no instante t igual a 4. Assim, como o valor da velocidade do avião no instante t igual a 4 é igual a 64, dizemos que a derivada da função e igual a 8t2 no instante t igual a 4 é igual a 64. Podemos dizer, então, que a derivada da função num ponto é o limite da razão do acréscimo da função para o acréscimo da variável independente, quando este último acréscimo tende a zero. Nota 1. O que foi visto no exemplo do nosso avião para a função E igual a f de t é válido de uma maneira geral para a função y igual a f de x. Nota 2. A partir de agora, sempre que nos referirmos à derivada da função num ponto genérico x, estaremos nos referindo à sua definição clássica. Limite, quando Δx tende para zero, de f de x mais Δx menos f de x sobre x mais Δx menos x. Nota 3. Não existe uniformidade para representar a derivada de y em relação a x. Poderemos usar dy sobre dx ou y'.
Estudaremos a seguir um tópico da maior importância: a ligação entre a derivada de uma função num determinado ponto e o que chamaremos de função derivada dessa dada função. Já sabemos o que é derivada de uma dada função num determinado ponto. Falta saber o que é chamado de função derivada dessa dada função. Chamamos de função derivada de uma outra função, a função obtida ao se calcular a derivada dessa outra função num ponto genérico. Ponto no qual, em vez de fazermos x igual a 4, x igual a 5 ou x igual a um número qualquer, fazemos x igual a x. Para servir de exemplo, vamos calcular a derivada de uma determinada função para diversos valores numéricos de x e, ao final, a derivada em um ponto genérico. É o que será mostrado a seguir ao derivarmos a função y igual a 5x2 mais 9 nos pontos 4, 6 e 7 e, finalmente, no ponto x. A. dy sobre dx em 4 igual a limite, quando ΔX tende para zero, de f de 4 mais ΔX menos f de 4 sobre 4 mais ΔX menos 4, que é igual a limite, quando ΔX tende para zero, de 40 mais 5 ΔX, que é igual a 40. B. dy sobre dx em 6 é igual a limite, quando ΔX tende para zero, de f de 6 mais ΔX menos f de 6 sobre 6 mais ΔX menos 6, que é igual a limite, quando ΔX tende para zero, de 60 mais 5 ΔX, que é igual a 60. C. dy sobre dx em 7 igual a limite, quando ΔX tende para zero, de f de 7 mais ΔX menos f de 7 sobre 7 mais ΔX menos 7, que é igual a limite, quando ΔX tende para zero, de 70 mais 5 ΔX, que é igual a 70. E D. dy sobre dx em x é igual a limite, quando ΔX tende para zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre x mais ΔX menos x, que é igual a limite, quando ΔX tende para zero, de 10x mais 5 ΔX, que é igual a 10x. Constatamos que a derivada da função y igual a 5x2 mais 9 num ponto x genérico dá para resultado 10x. Dizemos então que y' igual a 10x é a função derivada da função y igual a 5x2 mais 9. A seguir, as importantes observações. 1. A derivada da função em um ponto dá para resultado um número. Assim, no exemplo acima, a derivada da função y igual a 5x2 mais 9 para x igual a 4 deu para resultado 40. A derivada da mesma função para x igual a 6 deu para resultado 60. E a derivada da mesma função para x igual a 7 deu para resultado 70. 2. A função derivada de uma dada função é, como o próprio nome diz, outra função. Ela é a derivada da função num ponto genérico. Para o caso em estudo, a função derivada da função y igual a 5x2 mais 9 deu para resultado y' igual a 10x. 3. Verifica-se que o valor da derivada da função num ponto é igual ao valor numérico da função derivada neste ponto.
Assim, para determinarmos a derivada da função y igual a 5x2 mais 9 nos pontos 4, 6 e 7, em vez de fazermos, como foi feito, por meio do cálculo de limites, utilizaremos a igualdade entre a derivada da função num ponto e a função derivada neste ponto, como mostrado a seguir. Y igual a 5x2 mais 9 dá dy sobre dx igual a 10x. dy sobre dx em 4 igual a 10 vezes 4, que é igual a 40. dy sobre dx em 6 igual a 10 vezes 6, igual a 60. E dy sobre dx em 7 igual a 10 vezes 7, igual a 70. Vejamos a seguir como poderia ser calculada a função derivada da função representativa de nosso avião, E igual a 8t ao quadrado. Vamos generalizar usando as variáveis x e y em lugar de t e e. Teremos, então, o que se segue para a função derivada da função y igual a 8x ao quadrado. Cálculo da função derivada de y igual a 8x ao quadrado. dy sobre dx de 8x ao quadrado igual a limite, quando ΔX tende para zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre x mais ΔX menos x. f de x mais ΔX igual a 8 que multiplica x mais ΔX ao quadrado, que é igual a 8x ao quadrado mais 16x ΔX mais 8 ΔX ao quadrado. E f de x igual a 8x ao quadrado. dy sobre dx de 8x ao quadrado igual a limite, quando ΔX tende para zero, de 16x mais 8 ΔX, que é igual a 16x. Mais uma boa notícia. Na prática, ao se calcular a função derivada de uma dada função, não necessitamos fazer um cálculo de limites, como fizemos até agora. Acontece que as funções derivadas das principais funções já se encontram calculadas e relacionadas naquilo que é chamado regras de derivação. E, para trabalharmos com derivadas, sempre usaremos as regras de derivação, o que nos poupará o trabalho de calcular limites. Nestas alturas, vamos abrir um parênteses em nossa exposição e dar um pequeno exemplo da utilização de regras de derivação para a determinação da função derivada de outra função. Determinar, utilizando as regras de derivação, a função derivada das seguintes funções. 1. Função y igual a 8x2. Regra 1. Y' igual a 8 vezes a derivada de x2. Regra 2. Derivada de x2 igual a 2x. Logo, y' igual a 8 vezes 2x, que é igual a 16x. Função y igual a 5x2 mais 9. Regra 1. Y' igual a soma das derivadas das parcelas. Regra 2. Derivada de 5x2 igual a 5 vezes a derivada de x2. Regra 3. A derivada de x2 igual a 2x. Então, derivada de 5x2 igual a 5 vezes 2x, que é igual a 10x. Regra 4. Derivada de 9 igual a 0.
Logo, y' igual a 10x mais 0 igual a 10x. Feito estes comentários sobre regras de derivação, voltemos ao desenvolvimento de nosso assunto. Após termos calculado que a função derivada da função y igual a 8x2 é a função y' igual a 16x, e sabendo que o valor da derivada da função num ponto é igual ao valor numérico da função derivada neste ponto, fica fácil a determinação da derivada da função em qualquer ponto, ou seja, a determinação da velocidade do nosso avião em qualquer instante. Assim como y' igual a 16x, temos y' de 0 igual a 0, y' de 1 igual a 16, y' de 2 igual a 32, y' de 3 igual a 48, etc. Isso nos permite determinar a velocidade em qualquer instante, complementando a tabela que havia sido apresentada inicialmente. Assim, teremos a tabela: velocidade instantânea do avião, tempo t em segundos, espaço e em metros, velocidade v em metros por segundo. Segue-se a tabela com t variando de 0 a 10, o espaço variando de 0 a 800 e a velocidade variando de 0 a 160. Fica visto, então, que não só o espaço é função do tempo, a velocidade também é função do tempo. Fica visto também que a velocidade de nosso avião varia, cresce, à medida em que passa o tempo, e que a função v igual a f de t tem para representação v igual a 16t. Mas, para medir a variação da velocidade em relação ao tempo, a física criou o conceito de aceleração. Mais precisamente, a física diz que a aceleração média de um móvel entre dois instantes é a grandeza que reflete a variação da velocidade do móvel entre os dois instantes e é calculada por meio da expressão aceleração média entre dois instantes. Aceleração média igual a variação da velocidade sobre tempo gasto para variar. Fica visto, então, que só existe aceleração se houver variação da velocidade. Assim, um carro que trafega em uma estrada a uma velocidade constante de 100 km por hora está com aceleração igual a 0. Utilizando-nos do mesmo raciocínio que nos permitiu, a partir do conceito de velocidade média, chegar ao conceito de velocidade instantânea, chegaremos ao conceito de aceleração instantânea partindo do conceito de aceleração média. Assim, teremos que a aceleração de um móvel em um determinado instante é o mesmo que a derivada da velocidade em relação ao tempo neste instante, ou, simplesmente, aceleração instantânea igual a dv sobre dt igual a v' de t. Vejamos, então, o que acontece com a aceleração do nosso avião, ou, em outras palavras, vejamos o que acontece ao derivarmos a função v igual a 16t. Como ainda não sabemos as regras de derivação, vamos ter que utilizar o conceito de limites para calcular a aceleração que sabemos ser a derivada da velocidade. Tal cálculo é mostrado a seguir. A igual a dv sobre dt, igual a v' de t,
igual a limite, quando ΔT tende para zero, de f de t mais ΔT menos f de t sobre t mais ΔT menos t. V igual a 16t. F de t mais ΔT igual a 16, que multiplica t mais ΔT igual a 16t mais 16 ΔT. F de t igual a 16t. A igual a limite, quando ΔT tende para zero, de 16t mais 16 ΔT menos 16t sobre t mais ΔT menos t. A igual a limite, quando ΔT tende para zero, de 16 ΔT sobre ΔT, que é igual a 16. Fica visto dessa maneira que, no nosso caso, a aceleração tem o valor constante 16, independente do instante t. A aceleração tem um valor constante 16 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a velocidade cresce 16 metros por segundo em cada segundo. Conforme vimos, a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. E a velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo. Ou seja, a aceleração é a derivada da derivada do espaço em relação ao tempo. Por isso, costuma-se dizer que a velocidade é a derivada primeira do espaço em relação ao tempo, e a aceleração é a derivada segunda do espaço em relação ao tempo. Nota: o presente texto abordou apenas a interpretação física, cinemática da derivada. Numa próxima oportunidade será abordada a sua importantíssima interpretação geométrica. É de se destacar que, para o estudo da interpretação geométrica da derivada, terão que ser conhecidos fundamentos de geometria analítica e trigonometria. Uma mensagem final: a importância da matemática básica. Os alunos do nível acadêmico, aos quais prioritariamente esse texto é dirigido, não podem deixar de atentar para a incontestável realidade. A deficiência no conhecimento da matemática básica é o fator que mais prejudica o aprendizado da matemática superior. E isto é facilmente compreensível. Isto é devido à existência de uma inquebrantável interligação entre as diversas partes da matemática. Como se sabe, para que se entenda determinada parte da matemática, é indispensável que, antecipadamente, a pessoa conheça assuntos a elas interligados. Exemplo: é impossível uma pessoa entender a equação de segundo grau sem conhecer potências e raízes. É impossível entender funções sem o conhecimento de equações. E não se consegue nada sem o domínio de frações ordinárias, números relativos e operações com parênteses. Por causa de citada interligação, alunos que não dominam determinadas partes da matéria não têm a menor condição de entender as aulas de matemática, por melhor que seja o professor. Por causa de citada interligação, à medida que o tempo passa, o aluno despreparado fica mais traumatizado com a matéria, criando um abismo cada vez mais difícil de ser transposto. Fato que, como se sabe, faz muita gente abandonar os estudos. Incontestavelmente, a única maneira de fazer com que o aluno despreparado entenda os ensinamentos a ele transmitidos
é proporcionar-lhe uma rápida e eficiente revisão dos pré-requisitos do assunto que está sendo estudado. E foi exatamente isso que se procurou fazer neste texto, revendo o indispensável de funções para se entender limites e o indispensável de limites para se entender derivadas. Além disso, foi tomado cuidado de estudar cada um dos assuntos a partir dos seus conhecimentos mais elementares. Saudações acadêmicas. João Vinhosa. joaombatistavinhosa@gmail.com